Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Carlos de Oliveira, conhecido aí amavelmente por todos e universo afora por Chietna. E vamos dar continuidade à nossa sequência de aulas referente à espiritualidade universal. Eu apelidei esse trabalho, inclusive o canal do YouTube tem esse nome, de espiritualidade com simplicidade. Qual é o objetivo desse nome? É trazer informações sobre a espiritualidade, informações sobre os possíveis caminhos, né, de evolução consciencial, que são grandes, né? São muitos. E dentro do que nós abordamos, tratamos de esclarecer. Eu trato de esclarecer de uma maneira ou de outra, de maneira bem simples, pelo menos os cuidados que nós devemos ter em nossas vivências diárias, os cuidados que nós temos que ter referente às informações, às fontes de informações, para que a gente consiga aproveitar ao máximo essa encarnação, né? Essa experiência que nós temos aqui nesse planeta, seguido dos alertas de uma transição planetária, que todos já sabem, já sentem, aqueles que não sabem pelo menos sentem, que nós temos um momento bem peculiar dentro da história do planeta Terra, que é a transição planetária acompanhada de uma mudança vibracional do planeta, onde o planeta deixa de ser um planeta de terceira dimensão e vai para um planeta de quinta dimensão. Como os espíritas dizem, que deixa de ser um planeta de expiação e provas e passa a ser um planeta de regeneração. Será que todos vamos continuar aqui? Vamos acompanhar esse salto, né? Essa mudança do planeta? Não sei, tenho minhas dúvidas. No entanto, esse é o nosso objetivo. Por mais difícil que seja, por mais complexo que pareça, já que nós somos seres humanos, estamos aí emmanharados em diversas mazelas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Somos seres humanos, com qualidades, com defeitos. E a grande diferença daquele que busca a sua evolução, a sua elevação vibracional, sua elevação consciencial, está nas atitudes, né? Está nas ações, nas reações, na maneira que nós enxergamos o mundo, na maneira que nós reacionamos com esse mundo. E tudo que nos concerne a todo o planeta, né? Às vezes o pessoal fica até meio chateado, mas eu não posso ser hipócrita em dizer que, poxa, o planeta está indo bem, está crescendo, as pessoas estão se espiritualizando, as frequências estão se elevando. Sim, existe um trabalho árduo pelos irmãos de luz, físicos e extrafísicos, irmãos espirituais terrenos, extraterrenos, intraterrenos. Existe um trabalho muito forte sendo feito para que as pessoas despertem, né? Para que as pessoas acordem. Pois o momento é propício para isso. Ou seja, hoje nós temos comunicação em larga escala. Ou seja, eu estou aqui em Peruíbe, trancado num quartinho com microfone e com uma câmera,
E existem centenas ou milhares de pessoas que vão acompanhando os vídeos de modo online. Brasil, América do Sul, planeta Terra, ou seja, é online. Então, a tecnologia nos propicia a condição de a gente ter crescimento. A internet é uma grande fonte de informação para todos os lados, né? Tanto positivos como negativos, e cabe a cada um fazer os seus filtros para que a gente possa utilizar da melhor maneira possível essas ferramentas. No entanto, como eu estava dizendo, às vezes as pessoas ficam chateadas que eu falo que ainda falta muito. Eu acho que falta mesmo. As pessoas que estão aí assistindo, eu mesmo como consciência encarnada aqui, a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil integralizar em nossa vida, no todo dela, a espiritualidade, as regras maiores, as regras de amor fraterno, de amor incondicional, de trabalho por uma espiritualidade maior. E não adianta ficar replicando textos, figurinhas, imagenzinhas com frases bonitas ou frases que falem de espiritualidade, de bem-estar. Não adianta a gente ficar compartilhando isso sem dar razão ao conteúdo, sem dar atenção a esse conteúdo, a mastigar ele, a entender ele. Hoje as pessoas continuam em seus hábitos frenéticos de compartilhamento, eles continuam nos seus hábitos frenéticos de não pensar antes de agir. Infelizmente a gente está envolvido com a materialidade, então isso nos dá, infelizmente, a condição de piloto automático, onde a gente deixa de vivenciar, de experienciar as oportunidades que a vida dá em todos os contextos do nosso dia. No entanto, esse é o nosso objetivo. Eu vou ficar muito feliz de ouvir que pessoas estão alcançando isso, e é o objetivo mesmo, e temos que nos esforçar e cada dia mais ser mais coerentes com aquilo que nós buscamos, com aquilo que nós nos propomos dentro da espiritualidade. Apesar de... eu não assisto TV há quase 2 anos já. De vez em quando eu ligo algo de notícia na internet, eu busco notícias específicas. E se a gente liga a televisão, aparecem aqueles famosos noticiários brasileiros, né? Não sei o que, urgente, esses programas de TV aí, esse jornalismo fantástico em que as pessoas chegam a viciar nessas informações. Morreu 3 aqui, esfaqueou 2 ali, levou 5 tiros lá, morreu atropelado do outro lado, terremoto aqui, furacão ali. Isso sempre houve. Todas essas características sempre houveram. É lógico que à medida que a população foi crescendo, a diferença social começou a aumentar e a extrema riqueza e a extrema pobreza começou a se distanciar muito. Então existe, é lógico, diversos motivos para que a violência aumente. A grande questão é como nós visualizamos isso, né? Será que nós precisamos inculcar isso em nossas mentes? Nós precisamos colocar isso dentro do nosso dia a dia? Quando, infelizmente, não existe
canais com boas notícias, né? Canais fizeram até uma experiência algum tempo atrás, que eram só as notícias positivas do dia, ou passar coisas boas de crescimento. Não gera ibope, né? Não gera ibope. A pessoa, infelizmente, ela dá mais tempo, chama mais atenção do lado animal dela, buscar as informações negativas, e todos nós temos esse animalismo interior, né? Essa parte que vem da nossa fisicalidade, que vem, são memórias ancestrais, são memórias celulares que trazem ainda essa vontade de ver sangue. É isso mesmo, é vontade de ver sangue que muitos têm, porque às vezes a pessoa não consegue vivenciar a pura paz. Dentro desse conceito de paz, dentro desse conceito luz, é que eu gostaria de propor o tema de hoje, né, com a nossa aula de número 13. Eu não lembro exatamente a frase idêntica como eu coloquei aí para vocês verem, mas é como estão vivenciando os seres as pessoas que estão buscando o caminho da luz, né? Como que estão agindo, como estão interagindo, o que mudou nas vidas daqueles que estão buscando a luz, o que repercutiu positivamente, o que repercutiu negativamente. E eu falo negativamente porque, às vezes, a vida da pessoa se transforma de ponta cabeça. E é fato, às vezes a pessoa tem hábitos de vida, na sua vida material, emocional, até espiritual. Ela, por motivo de amor ou por motivo de dor, ela encontrou o caminho da espiritualidade como um caminho de ampliação de consciência. E eu falo o caminho da espiritualidade, não é o caminho espírita. Deixem bem claro. A espiritualidade, ela não tem a ver com religião. Ela tem a ver com forma de ver as coisas, com o espiritualismo, né? Com a essência do ensinamento, de modo bem abrangente. Porque um espiritualista pode gostar de um católico, de um ensinamento católico, de um ensinamento muçulmano, de um ensinamento evangélico. Um espiritualista, ele está acima da religião. Conquanto a religião, infelizmente, ela luta ali pelos seus dogmas, pelas suas regras, e ali elas brigam e chegam a matar por essas crenças, né? Brigam, ofendem e condenam, né? Baseado nessas crenças, as pessoas julgam já de antemão, acima de Deus, o que é certo, o que é errado, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E a espiritualidade, ela tem que se desenraizar definitivamente desses velhos paradigmas, desse contexto de crença limitante, e ela tem que se superiorizar, né? Não de ser superior, né? Não que ela seja maior que qualquer experiência, apesar de sê-la, mas para ficar menos egóico, vamos dizer que ela está numa visão mais superior. Ela acaba vendo tudo como parte integrante da evolução da consciência. Porque não podemos condenar de maneira alguma nenhum tipo de religião, mesmo porque elas fizeram muito bem em determinadas épocas, algumas, né? Desculpe.
Algumas fizeram muito bem em determinadas épocas, porque trouxeram aí da brutalidade total algumas regras que a pessoa começou a colocar um pouquinho de peso na consciência de algumas pessoas aí, alguns seres, alguns irmãos aí, que se não tivesse esses crivos, se não tivessem essas regras, né, de peso na consciência, essas pessoas estariam matando até hoje. Se com a religião continuam matando e pela religião continuam matando, imagina se não tivesse ela. Então, dentro desse caminho da espiritualidade, como estamos vivendo? O que aconteceu, né? O que fez com que nós buscássemos a espiritualidade e em que estágio da espiritualidade a gente está hoje? Os caminhos da espiritualidade, elas começaram a tomar forma já, né, a partir da Europa, né? Helena Blavatsky, que veio a Fraternidade Branca, a Teosofia, né? Quando os ensinamentos orientais começaram a vir mais para o Ocidente, o taoísmo, o budismo, com vários ensinamentos de grande luz, com outras restrições também, como de fato também existiram e existem religiões em qualquer parte do planeta. Não é porque é oriental que é mais evoluído que ocidental, como muitos pensam, né? Mas a questão é que isso foi tomando forma, né? E a partir aí das guerras mundiais, a comunicação começou a fluir melhor, a população mundial cresceu exorbitantemente. Mais um tema que eu sempre falo sobre esse crescimento da humanidade, que em 200 anos, 150 anos, nós éramos 1,5 milhão de habitantes, 1,5 bilhão de habitantes no planeta, e hoje somos quase 8 bilhões, ou seja, em 150 anos, aproximadamente, o crescimento populacional do planeta subiu aí em mais de 6 bilhões de almas, que vieram de algum lugar, né? Vieram certamente de vários lugares do cosmos, né, do universo, para tomar esse momento, para experienciar esse momento do planeta Terra. Porque esse momento é um momento especial, como eu comecei falando no começo do vídeo. Então, muitas pessoas dentro desses ciclos de encarnação, reencarnação, sabemos que muitos mestres, né, orientais ou mestres indianos, seres de muita sabedoria, vieram para cá, inclusive para a América do Sul, né, para tratar, para os Estados Unidos também, para tratar de dar um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de luz para essa humanidade, para esse lado do planeta, né? E assim foi feito, né? Tivemos e temos grandes médiuns de extrema bondade, de extremo amor, que fizeram e fazem seus trabalhos assim totalmente fraternos. No entanto, a gente ainda não pode confundir isso com o espiritismo. Apesar de serem espíritas, as referências que eu vou passar agora, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, entre outros nomes, como foi Valdo Vieira na sua época de espírita, ela trouxe um primeiro andar
para o caminho da espiritualidade, pelo menos para nós aqui do Brasil, né? O que eu quero mostrar, o que eu quero tratar de fazer entender é que partimos de um pressuposto da saída de uma grande religião, da maior das religiões do planeta, que já foi a maior religião do planeta, que foi o catolicismo. Depois, através de Allan Kardec, nós viemos para o espiritismo, né? Através da codificação. No Brasil, se radicou outras religiões baseadas no espiritismo, como a Umbanda, como o Candomblé, como o Santo Daime, e outras, tem da Barquinha lá, tem várias religiões aí, não tão comuns, mas elas têm uma quantidade significativa de seguidores, e que estão enraizadas no nosso país, mas ainda, lamentavelmente, essas religiões, mesmo espíritas, mesmo com a possibilidade de acesso a informações de alto nível, de informações transformadoras, verdadeiramente transformadoras, os próprios líderes, eles tratam de segurar as rédeas dessas informações. Somente agora, eu tenho ouvido falar bastante que o kardecismo tem aceito entidades extraterrestres, sobre intraterrenos, sobre mestres ascensos, né? De um modo não só cristão, porque o espiritismo, além de tudo, ele é cristão. Por que eu puxei esses vínculos? Porque quando a gente pergunta como está sendo nossa espiritualidade, é que para que todos nós entendamos que espiritualidade ainda também não é o espiritismo, e que, mesmo sendo espírita ou dentro de qualquer religião, o que nós estamos fazendo? O que isso transformou as nossas vidas? Eu, em conversa com uma irmãzinha aí no WhatsApp, ela falou: Carlos, como que é, né? A gente estava conversando, eu parei para pensar aqui, depois da nossa conversa, uma moça jovem, né? Ela falou e ela está presente aí, é a Bruna. Como eu era, né, fisicamente, como era meu semblante e como está o meu semblante agora, depois que eu fui para o caminho da espiritualidade. Poxa, maravilhoso ouvir uma coisa dessa, né? O que a espiritualidade tem feito conosco de mudanças que até nos aspectos físicos tem influência. Tem chegado para mim muitas mensagens, tanto Facebook como WhatsApp, muitas pessoas que estão buscando a espiritualidade têm se sentido sozinhas, têm se sentido vazias, tem se afastado, ou ela se afastado de ambientes e pessoas, ou ambientes e pessoas se afastam dela. Por que isso está acontecendo? Se nós estamos buscando um caminho de luz, por que toda esse momento de solidão? Por que todo esse momento de vazio? E aí é o que eu gostaria de colocar como uma das possibilidades, né, de explicação. Se dentro desse
dessa busca que estamos tendo, nós estamos sentindo um vazio, nós estamos sentindo algumas dores. Por que disso? O que eu creio é que se a gente não mantiver o equilíbrio, ninguém disse que seria fácil o caminho da luz. Ninguém disse que seria fácil vir a esse planeta, um planeta de expiação e provas, numa fase de transição, onde as energias elas são das mais diversas, pois nós estamos recebendo energia externa de elevação. No entanto, existe todo um contexto de energias que rodam há milhares de anos o planeta Terra, formas de pensamento, o próprio umbral, né, do planeta, a própria maneira que as pessoas pensam, e é por isso que eu ponderei sobre as notícias um pouco antes. Tem toda essa carga negativa que, se nós não fizermos nossos esforços de estar mais empoderados, com maior garantia de estar fazendo bem. Porque uma coisa é você se entregar à espiritualidade e fazer acontecer no seu dia a dia aqueles conceitos da espiritualidade. E outra coisa é você brincar de espiritualista. Tem muita gente brincando de espiritualidade. E aí é onde eu lembro dos papagaios da espiritualidade, que pegam, ficam compartilhando coisas sem dar a devida atenção, não entende o âmago daquela informação, não sabe a procedência daquela informação, que energia tem ali, já que tem muita coisa mascarada aí, né, infelizmente. Então esse posicionamento da consciência, o nosso estado, o nosso desejo de ser junto a essas espiritualidades que nós buscamos e tratamos de vivenciar, é muito importante. Como eu falei, não é fácil. Você, dentro do caminho da espiritualidade, você começa a visualizar muitas coisas erradas. Uma outra irmãzinha disse que saiu do emprego, porque ela já não estava mais em condição de mentir. Poxa, olha só a que ponto nós chegamos. Ela está em seu processo de despertar, ela está aprendendo, ela está entendendo que a luz é o caminho, ela está buscando a coerência entre aquilo que ela está fazendo, que ela está buscando, com aquilo que ela está fazendo em vida, no seu dia a dia. E o emprego já não deu certo para ela, porque ela teria que mentir. É uma vendedora de shopping, né, de calçados, e teria que continuar com aquelas pegadinhas, né? Todos nós somos consumidores, nós sabemos as pegadinhas que nós estamos expostos. E aí é onde que a gente começa a perceber as dificuldades que nós estamos tendo. E se nós realmente começarmos a fazer a verdadeira revolução interior, a verdadeira transformação interior, eu acho que aquele famoso capítulo bíblico, né, que não fica pedra sobre pedra, é mais ou menos o que vai acontecer e o que já está acontecendo. Porque pessoas, às vezes, do nosso próprio círculo familiar, elas acabam se afastando porque você se tornou vegetariano, porque você tira seu tempo para estudar,
para fazer suas práticas energéticas, para fazer suas meditações. Você já não é mais a pessoa disponível sem rumo, ou seja, está ali, vamos bater um papo de qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar e tomando uma cervejinha. A espiritualidade, ela tem trazido, ela tem está vindo à tona a essência de cada um, que está se harmonizando com essas energias superiores e que ela acaba não mais aceitando a ilusão da materialidade, a ilusão do ego. E aqueles que não estão no mesmo estágio acabam se afastando. Elas se afastam porque acham que você está ficando doido, ou se afasta porque acha que você é fanático, ou se afasta porque você deixou de ser uma pessoa agradável, porque você parou de contar piadas com palavrão, por não achar mais coerente esse tipo de palavra, esse tipo as suas piadas são piadas mais sóbrias, porque rir faz parte da espiritualidade. Outra questão, uma irmãzinha perguntou sobre o ego, né? Poxa, a pessoa, não é porque nós nos tornamos espiritualistas que nós vamos ter que deixar de tomar banho, deixar de cortar a unha, deixar o cabelo do sovaco crescer até a cintura, deixar as pernas cabeludas para as mulheres, ser um andarilho, um peregrino, que colocar lá uma sandália de madeira e um vestido de saco e sair caminhando o mundo afora. Não é isso a espiritualidade que nós já temos a condição de entender. Então as questões de ego, as pessoas elas estão indo muito para o 8 ou 80. Eu acho que sim, as pessoas têm que se vestir muito bem, se ela pode, ela tem que pentear bem o seu cabelo, ela tem que, se ela gosta de pintar, que ela pinte, se ela gosta de passar batom, que passe, se gosta de colocar uma bonita roupa, que coloque. Se a pessoa quer se sentir bonita, se isso vai fazer bem para ela tem que fazer, né? O que não pode é ser escravo, né, dessas coisas, ser escravo do ego, ou seja, eu vou me vestir assim porque fulana está se vestindo daquele outro jeito e eu quero ser mais do que ela. Eu quero ter o melhor carro porque eu quero andar bem, eu quero andar num carro bom, eu tenho o direito de sonhar com um bom carro, ou seja, no final das contas foi o carro que eu ansiei por toda uma vida. Se eu tenho condições, por que eu não vou comprar? Isso é uma coisa. Poxa, eu preciso comprar aquele carro porque o meu vizinho comprou um carro X e o meu carro tem que ser melhor que o dele. Ou quando sobe em cima desse carro, se sente o Elvis Presley, né? O Roberto Carlos lá no Cadillac. Essa é a grande questão do ego. Então a espiritualidade, ela não exige pobreza, ela não exige maltrato, pelo contrário, ela traz prosperidade, ela traz bem-estar, ela traz beleza, ela traz harmonia. A questão é como nós reagimos, como nós agimos com essa prosperidade que nós temos. Então, voltando à questão da crítica que o espiritualista recebe daqueles que ainda não estão em outro estágio, que cada um está no seu estágio, todos devem ser respeitados. O que sim, eu acho que nós devemos cobrar o mesmo respeito, né, que nós damos, cobrar o respeito daqueles que estão próximos de nós. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos
estar mais sóbrios, ou seja, menos fragilizados, porque nós devemos entender que estamos fazendo esforços, ou já realizando contatos com nossa essência divina, com nosso eu interior, que nós estamos sendo assessorados por nossa consciência divina, pelo mais lindo e belo que existe dentro de cada um, né? Que nós conseguimos ter acesso a essa consciência universal, e não devemos sentir essa solidão, que geralmente muitos têm sentido. Para isso, eu estimulo muito, e sempre falo, para que montem seus grupos, né? O objetivo daquele que vai buscando a espiritualidade é ser partícipe de grupos, é ter pessoas que estão na mesma jornada, na mesma frequência, ou na mesma vibe, né? Como a juventude fala aí, na mesma vibe, na mesma vibração. Porque assim, a solidão, que se você tem dificuldades de vencê-la sozinho, interaja com pessoas que estão também naquela frequência. Por isso que eu estimulo sempre a montagem de grupos. Vamos montar um grupo de estudo aqui, vamos montar um grupo de estudo ali. Nós, com o projeto Chan, né, dos missionários de Chan, já tem algumas pessoas que já se predispuseram, já estão iniciando os seus grupos. Tem as irmãzinhas de Araxá, Minas Gerais, tem a Marta, que está lá em Lisboa, está montando o grupo dela, tem uma nova irmãzinha lá da Alemanha, tem gente aqui de Santa Catarina. Todos esses. E como que a gente começa? Através de uma amizade que tenha pensamentos comuns, né? Dentro desses pensamentos comuns, a prática da meditação, a conversa sadia de elevação, participar desse momento, por exemplo, dessas aulas, dessas conversas que nós temos, depois conversar sobre esses temas. Podemos interagir, por que não? Eu lá no site projetochan.com.br abri agora uma aba de grupos, né, que a pessoa pode se cadastrar lá, para que a gente, como membro do Projeto Chan, e nós vamos montar uma série de grupos para que as pessoas se conheçam dentro da cidade onde elas moram, porque nós vamos separar por cidade e estado, para que essas pessoas se aproximem. Porque quando você está... É lógico que a evolução ela é individual, mas existe a evolução grupal, existe uma consciência grupal. Se todos somos um, nada melhor que aproveitar dessa condição de poder estar junto daqueles que pensam, pelo menos, ninguém é robozinho e vai pensar tudo igual, mas pelo menos vão pensar de temas afins. Mesmo que discordem de uma coisa ou outra, esse é um dos objetivos, poder gerar debates sadios para que a pessoa possa se interagir entre elas. Esse é um projeto muito interessante. Eu gostaria de convidar todo mundo, entra lá no projetochan.com.br, tem a área grupos lá, se inscreva como membro do site. Vamos ver, por isso que às vezes eu falo com o pessoal, poxa, diga de onde vocês são, qual é a cidade, qual que é o estado que vocês moram. Mesmo nos comentários, existem pessoas que vão se conhecendo, aí estão próximas e acabam se intervisitando, fazendo novas amizades, mas em sincronia com aquilo que ela está vivenciando. E isso é muito interessante, eu acho que é muito importante.
Assim estão vivendo. Então, às vezes as pessoas reclamam que meus vídeos são longos, né? Que fica cansativo. É que tem tanta coisa para falar que a gente demoraria aqui horas. Mas respeitando o tamanho dos vídeos, eu vou deixar eles um pouco mais curtos para que a gente tenha mais temas, e eu vou dividir mais na semana para que a gente tenha mais aulas com menos tempo. Eu acho que fica mais proveitoso também. Baseado no tema de hoje, eu gostaria de que vocês aí, que estão aí assistindo agora, usem os comentários, não tenham receio, nós estamos entre irmãos, apesar de ser um ambiente público. Eu acho que não tem nenhum problema em passar um pouco da sua experiência, o que está acontecendo com você, quais são, desde o momento que você resolveu ser espiritualista, sua vida melhorou? Talvez às vezes a gente melhore a nossa vida pessoal, consciencial, mas a nossa vida financeira, nossa vida familiar, nossa vida profissional, ela se torna um caos. E isso é o mais comum que acontece. Então eu queria entender por parte de vocês, através dos comentários que vocês vão fazer aí, o que mais está pegando, para que a gente possa se ajudar, se auxiliar, para tratar de entender esses processos. O ponto número 1 é aquela frase: quanto mais eu rezo, mais tentação aparece. É fato, né? Se eu começar a contar para vocês o que minha vida se transformou do momento que eu resolvi fazer um trabalho público, né, de expor o rosto publicamente aqui, falando de uma falsa luz, orientando o máximo que a gente pode dentro de um caminho da espiritualidade, de um caminho de crítica, de um caminho de não fantasia, né? De uma espiritualidade coerente, uma espiritualidade de crescimento. Se vocês soubessem o revertério que deu minha vida do momento, exatamente do momento que eu fiz o primeiro vídeo, é complicado. Então eu sei exatamente o que acontece na vida daqueles que buscam o caminho da luz. Então, nada melhor que nós nos juntarmos, que nós vibrarmos em conjunto, através de nossas meditações que nós fazemos quinta-feira, através das nossas conversas, nossos bate-papos, através de formação desses grupos físicos que seria muito legal que pudessem ser criados aí Brasil e mundo afora, né? E que todos nos juntássemos numa célula maior, numa célula única. Se tudo isso, se a gente conseguir fazer tudo isso, a gente vai começar a ter uma vibração maior do que a negatividade que estamos expostos. Porque sim, estamos expostos pela negatividade. Você vibra positivamente dentro do seu lar, e às vezes você tem 5 familiares ali, pai, mãe, irmãos, que vibra totalmente diferente. Então o trabalho que você cria numa noite de meditação, ele é rejeitado e transformado opostamente no dia seguinte por aqueles ali. Mas a luz sempre vence, não tenha dúvida nenhuma. A luz sempre é superior. O que acontece não é a existência de trevas, é a ausência de luz. Ou seja, existem seres realmente maléficos, daninos, obsessores físicos, obsessores extrafísicos. Existe tudo isso. E não tem que temer nada disso, não. Porque a espiritualidade, o amor, a fonte criadora, né, o nosso Criador, nossos mentores, irmãos amparadores, eles sempre vão estar do nosso lado e sempre vão estar nos orientando
a tratar de passar essa luz para todos esses irmãos. Poxa, mas se eu me dedico à luz, eu não deveria ter mais proteção espiritual? Depende de você, depende dos seus atos, depende de mim, depende dos meus atos. Será que eu estou fazendo tudo certinho? Né? Não existe um manual, para não ter obsessão, vai ser X, Y, Z, faz isso, dá 3 pulinhos, vira cambalhota. Não é assim. Depende mesmo dos nossos sentimentos, das nossas ações e reações. E elas mudam, são infinitas possibilidades. Então, o trabalho é contínuo. O trabalho ele tem que ser bem de entrega verdadeira. Quando a gente tem aquela entrega verdadeira para a espiritualidade, aí sim a gente está coerente com aquilo dentro das nossas vidas, aí a gente está livre de assédios, aí a gente está livre de obsessores, mas todo um trabalho tem que ser feito diariamente. Tá bom, irmãos? Agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Esse tema vai ter o que falar. Eu gostaria mesmo do comentário de vocês aí embaixo, né? Tá, o pessoal do Facebook. Eu vou colocar lá no YouTube, que eu também convido vocês para se inscreverem no canal, né? Espiritualidade com Simplicidade. Curtir lá também, porque dessa maneira a gente consegue chegar a mais pessoas, né? Consegue passar essas pequenas informações, essas pequenas orientações, que às vezes são tão simples, mas fazem uma diferença muito grande na vida de pessoas. E eu tenho certeza que o trabalho que a gente está fazendo, ele vai surgindo efeito, se a pessoa interioriza mesmo, se ela se entrega. E não é se entregar aquilo que eu estou falando, é se entregar a ela mesma. Ouve só aquelas coisas que lhe sirvam, que te traz ressonância no seu coração. Usa aquelas informações, experiencia elas, trata de transformá-las em experiência. E aí você vai ver que as coisas começam a fazer efeito, se assim você se permitir. Tá bom, amados irmãos? Gratidão por mais um dia. Uma excelente semana a todos vocês. Sejamos luz a cada instante, a cada momento, a cada ação, a cada reação. Tá bom? A gente se fala. Namastê, amados. Namastê.